E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E pensa em como você acha que deveria ser o notebook para jogos mais potente do mercado. Pensou? Pois eu aposto que o notebook que eu vou analisar hoje é ainda mais potente. Depois da vinheta. Mas antes de falar desse notebook monstro, deixa eu te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito, clica aí para se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a divulgar o canal e não custa nada. E se você já é inscrito, acompanha o canal e gosta do conteúdo, você poderia ajudar o canal a se manter com uma pequena quantia, tornando-se membro do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, ou seja, menos que um cafezinho, você me ajuda a fazer mais vídeos, trazer dicas e testes de equipamentos interessantes. De quebra, você ganha selos de fidelidade ao lado dos seus comentários, prioridade na resposta de dúvidas e comentários deixados aqui nos vídeos, e quando o canal tiver um número razoável de inscritos, vai poder participar dos sorteios que eu pretendo fazer. Então pensa com carinho em virar um apoiador do Coelho. Valeu, hein? O MSI Raider GE7612U é com certeza o notebook mais potente que eu já vi. Ele é voltado para jogos e tem uma tela de 17,3 polegadas. E seu principal destaque é o processador, que é um Core i9 de 12ª geração. Simplesmente o processador para notebook mais potente do mercado. Além disso, ele traz uma placa de vídeo GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, 32 GB de memória DDR5 e na versão que eu testei, dois SSDs NVMe de 2 TB cada e uma tela com uma taxa de atualização insana de 360 Hz. Mas vamos dar uma olhada com calma nessa máquina. Apesar de não ser um notebook compacto, o MSI Raider GE76 também não é tão pesado e grande quanto alguns modelos gamer com tela de 17 polegadas que eu já mexi. Ele é todo preto com detalhes em azul escuro, tem um aspecto discreto e a tampa de plástico. Ele mede 397 por 285 mm, tem 26 mm de espessura e pesa 2,9 kg. Ou seja, até que ele é compacto para um modelo gamer topo de linha com esse tamanho de tela. Na lateral esquerda ele tem uma trava Kensington, uma porta USB 3.2 Gen 2 tipo A, uma porta USB 3.2 Gen 2 tipo C, que também serve como saída de vídeo, o conector para headset e um dos alto-falantes. Na lateral direita temos outro alto-falante, duas portas USB 3.2 Gen 1 e um leitor de cartões SD. Na traseira do notebook nós temos uma saída de vídeo mini DisplayPort, uma porta USB 3.2 Gen 2 com suporte a Thunderbolt 4 e saída de vídeo DisplayPort, a porta de rede de 2,5 gigabits por segundo, uma saída HDMI com suporte à resolução 8K 60 fps e 4K 120 fps e o conector da fonte de alimentação. Por falar em fonte de alimentação, um notebook tão potente precisa de muita energia. Então ela é um tijolo com capacidade de 280 watts. Embora segundo o fabricante, esse modelo Raider GE7612UHS, que vem com a GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, vem com uma fonte de 330 watts. Já na frente do notebook não temos nenhum conector, mas sim uma barra de LEDs RGB bem bacana. Abrindo a tampa do notebook, temos um design bem sóbrio e uma tela anti-reflexo com bordas muito estreitas. O Raider GE76 tem 3 versões de tela, uma com tela IPS com resolução 4K e 120 Hz, outras duas com tela com resolução 1440p e taxa de atualização de 165 Hz ou 240 Hz, e essa que eu testei, que tem tela Full HD e taxa de atualização de absurdos 360 Hz, voltado ao pessoal que curte jogos competitivos. Acima da tela ficam 2 microfones e uma webcam Full HD. Olhando ele de lado, dá para ver que a tela não ocupa toda a parte superior do notebook, ou seja, fica uma região atrás da tela quando aberta. Na parte traseira e nas duas laterais ficam as saídas de ar do sistema de refrigeração. Vamos ver de perto esse sistema daqui a pouco. O teclado é completo, com ótimo tamanho e teclas bem precisas, com iluminação RGB individual em cada tecla. Note que o teclado é padrão americano. O touchpad é ok, não tem nada demais, até porque em um notebook gamer, com certeza você vai utilizar um bom mouse. Pelo lado de baixo, uma tampa plástica sem aberturas para fácil acesso aos componentes. Para acessar esses componentes internos, vai ser necessário remover toda a tampa. Então vamos dar uma olhadinha por dentro do MSI Raider GE76.
Aqui temos uma visão geral do interior do notebook. Na parte frontal fica a bateria, que tem tensão de 15,2 volts e 6.578 mAh, com capacidade de 100 Wh, o que é praticamente 3 vezes mais do que a capacidade típica da bateria de um notebook simples. Mas por se tratar de um notebook com componentes de alto consumo, isso não se traduz num grande tempo de duração de bateria. Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fato interessante é que não dá para ver praticamente nenhum componente, já que o processador e o chip gráfico estão cobertos pelos coolers, as memórias têm uma proteção metálica e os SSDs têm umas proteções adesivas. Removendo a tampa metálica que protege as memórias contra interferência eletromagnética, vemos um dos pontos fortes do notebook: 2 módulos de memória DDR5 de 16 GB cada, em 2 canais. Assim, são 32 GB de memória, sendo que também existe a versão com 64 GB de memória, que é o máximo que esse modelo suporta. Os módulos que vêm nele são da Samsung, de 4.800 MHz e latência 403939. Note o circuito regulador de tensão no centro de cada módulo, que é uma característica das memórias DDR5. A placa de rede sem fio é uma Intel Killer 1675i, compatível com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, ou seja, a comunicação sem fio é de última geração. O notebook tem 2 slots M.2 para SSDs. Nesse modelo que eu recebi, ele vem com 2 SSDs NVMe da Samsung, modelo MZ-VL22T00, de 2 TB cada, que aparentemente é uma versão OEM do Samsung 980 Pro. Esses SSDs usam o padrão PCI Express 4.0x4 e tem velocidade de leitura máxima de 7.000 MB por segundo e de escrita de 5.000 MB por segundo. Ou seja, na versão que eu testei, esse notebook traz 4 TB do armazenamento mais rápido existente no mercado. Aqui a gente confere o cooler removido. À esquerda temos o chip gráfico da GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU e os 8 chips de memória de vídeo. E à direita o processador Core i9 12900HK. Uma coisa que me chamou a atenção é que o contato da GPU, das memórias e dos transistores dos reguladores de tensão com o sistema de resfriamento é feito todo com pasta térmica e não por meio dos famigerados thermal pads. Isso é excelente. O processador usa metal fundido como pasta térmica. O cooler é impressionante, com 2 ventoinhas, 4 dissipadores e 6 heat pipes. O sistema é integrado, ou seja, tanto o processador quanto a placa de vídeo são refrigeradas pelo cooler como um todo. O processador Intel Core i9 12900HK é o destaque desse notebook. Ele usa a nova arquitetura híbrida dos Alder Lake, com 6 núcleos Performance e 8 núcleos Efficient. Como cada núcleo Performance tem 2 threads, o processador tem ao todo 20 threads, o que é impressionante para um CPU de notebook. O clock máximo dos núcleos Performance é de 5 GHz. Esse processador tem uma potência base de 45 watts, uma potência mínima assegurada de 35 watts e uma potência máxima de 115 watts. Na prática, ele se adapta de acordo com a potência disponível no sistema, com a temperatura e a potência total dissipada. Como o sistema de refrigeração é integrado com o da placa de vídeo, a potência utilizada é ajustada de acordo com o que está sendo mais exigido. Assim, quando a placa de vídeo não estiver sendo usada, o processador pode dar o seu máximo de desempenho, ajustando de acordo com a carga compartilhada. Por falar em placa de vídeo, a GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, que vem nesse modelo, é simplesmente o chip gráfico para notebooks mais poderoso do mercado. Claro que por conta das limitações de energia e dissipação de um notebook, esse chip tem recursos um pouco mais modestos do que uma RTX 3080 Ti para computadores de mesa, mas mesmo assim ele é muito forte. Ele traz 7.424 núcleos CUDA, rodando com um clock boost de 1.590 MHz. Esse chip consome entre 80 e 150 watts. A memória de vídeo é de 16 GB, tipo GDDR6, rodando a 16 GB por segundo, acessada a 256 bits, o que resulta numa largura de banda de 512 GB por segundo. Esse laptop também existe em versões com chip gráfico GeForce RTX 3080 Laptop e RTX 3070 Ti Laptop. Agora vamos falar um pouco em relação ao uso do MSI Rider GE7612UHS. Como era de se esperar, é uma máquina extremamente rápida em todo tipo de tarefa. Eu vou postar mais 2 vídeos sobre esse notebook, um focando no desempenho do processador e o outro focando no gameplay. Então fica de olho no canal pelos próximos dias. Esse notebook é voltado para jogos, mas ele também é muito potente para trabalho. Eu fiz um teste de edição de vídeo nele e mesmo nessa tarefa, que é uma das mais pesadas que se utiliza, ele não deixou a desejar em nenhum momento. Isso é uma consequência de uma configuração que traz um processador topo de linha, uma placa de vídeo topo de linha, armazenamento topo de linha e uma configuração de memória RAM, adivinha?
topo de linha. Agora, um notebook de alto desempenho sempre vai ter um problema para lidar: o alto consumo de energia e, consequentemente, o grande aquecimento. Os fabricantes precisam fazer um acerto muito delicado entre tamanho e peso do equipamento, frequência de funcionamento, temperatura, ruído das ventoinhas e duração de bateria. Em relação à bateria, mesmo trazendo uma bateria de alta capacidade, não tem como atingir um grande tempo de duração com um equipamento tão potente. Eu fiz um teste rodando vídeos no YouTube continuamente, com a tela no brilho máximo, e ele aguentou cerca de 1h30 na bateria. Então vamos dar uma olhadinha nas frequências de funcionamento, temperatura e ruído do MSI Rider GE76. Vamos abrir aqui o CPU-Z, a gente vê que ele está aqui variando em 4.6, 4.9 GHz. Vamos botar para rodar o Cinebench para ver o que. Então, dá para ver que começou um pouquinho de barulho aqui. 3,7, 3,6 GHz é a frequência que ele está mantendo com todos os núcleos ocupados. Essa frequência é a frequência dos núcleos performance. Vamos abrir o HW Monitor para ter uma ideia de qual é a frequência dos outros núcleos. Olha aqui, temperatura do processador variando aqui 93, 95 graus Celsius, nessa faixa. Potência consumida pelo processador, que em torno de 80 watts. E a frequência, em torno de 3,5 GHz nos núcleos performance e 2,8 GHz nos núcleos efficient. Dá para ver que, como os sistemas de refrigeração do processador e da GPU são integrados, quando eu coloco o processador sob estresse, a temperatura da placa de vídeo também aumenta um pouquinho. A GPU está aqui em 50 graus Celsius. Vamos medir aqui o nível de ruído. 52 decibéis. O máximo aqui de 52 decibéis o nível de ruído. Dá para ver que a frequência do processador já caiu um pouco. A frequência dos núcleos performance agora está variando entre 3,4, 3,5, 3,6 GHz, a gente consegue ver aqui, e a temperatura do processador, então, por volta de 95 graus Celsius, o que é bastante, mas ainda dentro dos limites do processador. Se ele tivesse com uma temperatura alta demais, a gente estaria vendo aqui nos núcleos, no clock, uma baixa muito grande, e não está acontecendo. Vamos dar uma olhada na temperatura da carcaça aqui. Por enquanto não tem nada demais. 38 graus Celsius, a temperatura ambiente aqui dentro está em 27 graus Celsius no momento. Vamos ver o que acontece se eu colocar apenas um núcleo a funcionar a plena carga. Então, usando aqui no Cinebench R23 a função Single Core. Olha aqui, ele está renderizando então com apenas um núcleo, e o clock do processador está aqui em 4,3 GHz, às vezes pula para 4,6, 4,3. Deixa eu zerar aqui os mínimos e máximos. O clock dos núcleos performance, então, variando aqui entre 4,3 e 4,7 GHz. Vamos ver como é que fica a temperatura e os clocks em um jogo. Então, aqui rodando Death Stranding, na resolução Full HD, qualidade muito alta. Ele está mantendo aqui 155 FPS. E dá para a gente ver que está aquecendo legal. Não está aparecendo aqui a temperatura do chip gráfico. O processador está ali em 80 graus Celsius, rodando a 3,2 GHz. E vamos dar uma andadinha para lá e para cá, ver o que acontece aqui. Ver se ele esquenta bastante. Então, o tempo de quadro está bem estável. Opa, caí. Chip gráfico rodando em torno de 1725 MHz, 1740. Segundo Afterburner, GPU consumindo 140 e poucos watts. Processador chegando aqui então 82 graus Celsius. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Qual foi a temperatura que ele manteve aqui, processador, então está aqui em torno de 80, 82 graus Celsius, chegou a 85 no máximo. E se a gente pegar aqui a placa de vídeo,
no momento também em 80, 79,4 graus Celsius, sendo que esse é o valor máximo que ele está atingindo, com o hotspot, que deve ser algum ponto dentro do chip gráfico, aqui em 87 graus Celsius, que é o ponto, teoricamente, o ponto mais quente do chip gráfico. Vamos ver aqui por fora. Olhem aqui, ó, a carcaça do notebook está aquecendo um pouco. Aqui por cima está dando aqui 42, 44 graus Celsius, 45 graus Celsius em alguns pontos. Ou seja, se a gente tocar aqui nessa região, o notebook está bem quente mesmo, está desconfortável. Inclusive não dá para ficar tocando aqui que queima a mão. Chega a estar marcando aqui então esses 45 graus Celsius. É o preço que se paga pelo alto desempenho do sistema, é o aquecimento. Deixa eu botar aqui, deixa eu desligar o áudio. Onde é que desliga o áudio? Para a gente medir o ruído das ventoinhas. 46 decibéis aqui. Ele tem uma função que a gente coloca aqui e que ele bota as ventoinhas no máximo. Deixa eu medir qual o ruído nesse caso, nessa situação. 55 decibéis, então, de ruído com as ventoinhas no máximo, que eu botei manualmente as ventoinhas na máxima rotação. Ou seja, é um ruído alto, mas que não chega a incomodar muito. Se você for jogar de fone de ouvido, não vai ouvir nada, né? E realmente, o que incomoda um pouco aqui durante a jogatina é essa temperatura que fica nessa região aqui de cima do notebook, que realmente está bem quente. Outro ponto positivo do MSI Rider GE76 é o som. O áudio dele é excelente para um notebook, graças ao sistema DIN-Audio com 2 woofers. Em termos de software, ele vem com o Windows 11 praticamente limpo. Tirando uma versão de demonstração do Norton Security, ele vem apenas com alguns softwares da MSI instalados, como o MSI Center e com o aplicativo SteelSeries. Então, o que eu achei do MSI Rider GE76? Como não poderia deixar de ser, ele é impressionante no quesito desempenho. O ponto que mais chama a atenção, claro, é o processador Core i9 12900HK, que é o modelo para notebooks mais potente do mercado. Ele é impressionante tanto na quantidade de núcleos para um processador de notebook, quanto no desempenho por núcleo, que é excelente nessa nova geração de processadores da Intel. Junta isso com o chip gráfico mais forte do mercado e uma configuração de memória RAM, armazenamento e comunicação com tudo que há de mais rápido por aí, e o resultado é que ele é impressionante, tanto para jogar quanto para trabalhar. A tela também chama muito a atenção. Esse modelo com tela com resolução Full HD e taxa de atualização de 360 Hz é mais indicada para o pessoal que curte jogos competitivos, já que esse notebook realmente consegue manter uma taxa de quadros de 360 FPS na maioria dos games. Mas na minha opinião, por exemplo, para o meu uso, para o meu gosto pessoal, a versão com a tela de 1440p deve ser mais interessante, pois traz vantagens tanto para jogos quanto para trabalhar. E para quem precisa de um notebook ultra potente, principalmente para trabalhar e não pretende jogar jogos competitivos, a versão com a tela 4K é a mais indicada. De qualquer forma, são 3 opções incríveis de tela, cada uma delas mais recomendada para um tipo de uso diferente. Em relação ao design, eu gosto do quanto ele consegue ser compacto para um notebook dessa categoria. Eu já testei notebooks de gerações anteriores, com tela de 17,3 polegadas e hardware potente para sua época, que eram bem maiores e mais pesados. Por outro lado, eu fiquei um pouquinho decepcionado com os materiais de construção do notebook. Com a tampa de plástico e o design sóbrio, ele não tem realmente a aparência de um produto premium. Mas que fique claro, a qualidade dele é muito boa. É só uma impressão minha de que ele poderia ser mais caprichado, com o uso de mais partes em metal, por exemplo. Outra coisa que pode incomodar um pouco é em relação ao aquecimento. Como eu mostrei anteriormente, ele fica um pouco quente acima do teclado e pode ser desconfortável para jogar. Mas não tem como fazer milagre. Um hardware tão potente e compacto não tem como não esquentar bastante. A solução é jogar com um teclado externo mesmo. Mas daí vem um ponto que eu achei bom, é que o GE76 não é barulhento demais. O nível de ruído é bem ok para uma máquina dessa categoria. E vou te dizer, eu já testei notebooks com um hardware bem mais fraco e que quando você começava a jogar, parecia que iam decolar de tanto barulho. Mas o grande ponto negativo desse notebook, você já deve estar imaginando qual é.
Pois é o preço. Eu não encontrei ele à venda no Brasil, mas nos Estados Unidos, na configuração que eu testei, ele está saindo em torno de módicos $5.800. Então é claro que esse notebook não é um produto para as massas, não é um notebook que eu recomendaria você comprar, a menos que você seja realmente muito rico e queira ter o melhor. O interessante desse tipo de produto é a gente poder ver o que existe de mais rápido, poderoso e completo no mercado de notebooks. E mesmo que você não vá comprar um desses, sonhar não custa nada, né? Não se esqueça que eu vou postar em breve um vídeo focado no desempenho desse processador Core i9 de 12ª geração, para a gente ver como é o desempenho dele em comparação com processadores para computador de mesa. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhadinha nas opções para virar membro. Valeu!